Pessoal, já alguns editoriais eu venho informando do grau de violência que a política brasileira vem tomando. A coisa está mais assustadora do que nunca. Hoje saiu uma informação de que uma aliada próxima de Pablo Marçal acabou sofrendo um atentado. Está em estado de choque, incendiaram seu gabinete. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto que a gente não pode abandonar nessa discussão desse editorial é a PEC da anistia. Sim, a PEC que visa dar uma espécie de perdão aos presos políticos do 8 de janeiro. E já teve quórum. Isso é muito importante. Provavelmente vai se estender hoje a votação. Há uma pressão muito grande. O Deltan Dallagnol fez uma denúncia sobre o caso, que se incomodou muito com um possível acordo que pode acontecer para a votação da PEC da anistia. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir nesse editorial aqui e eu te convido a entender um pouco mais o que está rolando na política. Vamos entender? Vamos lá, vamos começar falando da PEC da anistia. Então antes, deixa o like, curte, compartilha. Vem cá. Esse aqui é o Rodrigo Valadares, um excepcional parlamentar. Eu já venho acompanhando o trabalho dele já há algum tempo, não é de hoje, tá? E ele foi colocado como o relator da PEC da anistia. Para que a PEC da anistia seja aprovada, você tem que instaurar a comissão. E aí precisa do que a gente chama de quórum. É o número mínimo de deputados que precisam estar na comissão. E é uma tática já velha da oposição, né, ou do próprio governo, quando não quer que uma pauta não seja votada, não manda aquele grupo de deputados dar o quórum. Então, por exemplo, aí eu não quero que vota a PEC da anistia, aí os deputados de esquerda não vão. Só que a CCJ, hoje, ela tem maioria conservadora. Então, ela tem um grupo muito forte de conservadores. E aí o Rodrigo Valadares mandou um recado. Pessoal, gente, acaba de dar quórum, 37 pessoas aqui na CCJ e vamos começar a análise do PL da anistia. Compartilha esse vídeo, liga na TV Câmara, nos acompanha, ora por a gente, pra gente salvar aqueles brasileiros que estão presos injustamente. CCJ agora vai começar, vai pegar fogo. E aí a gente está acompanhando para trazer maiores informações sobre o que está rolando na CCJ hoje para vocês. O Rodolfo Nogueira, também um parlamentar que a gente acompanha sempre aqui, também deu um comunicado sobre a PEC da anistia, né? Uma vez já tem o quórum, ele escreveu o seguinte: vamos votar agora na CCJ a PEC que garante anistia aos presos políticos do dia 8 de janeiro. Então, no momento que eu estou gravando o vídeo agora para vocês, já está sendo votada, né, a questão da PEC da anistia, até o editorial das 9 horas, pode ser que já tenha sido votado, e eu imagino que essa discussão vai ser um pouco longa, mas se tiver sido votado, eu já trago essa informação aqui para vocês. Acompanhem. Olá, galera, estamos aqui na CCJ, já dando quórum aqui, 32, 33, mais um para dar o quórum com o relator. Hoje, né, a PEC, nós vamos votar a PEC da anistia, uma PEC importantíssima, né, para trazer justiça aos condenados 8 de janeiro. Estamos com o relator aqui, o Rodrigo Valadares, uma expectativa muito boa, né? Rodolfo, meu irmão, uma expectativa muito boa, né? Já estamos chegando no quórum, acabar esse vídeo já vai ter dado o quórum e nós temos que reconhecer, Rodolfo, o seu trabalho em relação ao PL da anistia. Foi pelo seu trabalho de vários outros amigos, mas eu preciso destacar o seu, que nós conseguimos essa relatoria caiu na mão, né, na nossa mão, que tem a intenção de anistiar essas pessoas. Então, parabéns, meu amigo, por estar junto conosco nessa nossa batalha, nos ajudar nessa luta. Eu tenho certeza, Deus é maior e nós vamos vencer essa batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 34, quórum, viu? Aí, tamo junto. Bora. Pessoal, e um ponto assim que merece a gente acompanhar é que o jornalista da Globo tentou militar em cima do Rodrigo Valadares e tomou uma lapada daquele tamanho. Eu separei aqui para que você possa assistir o trecho. O senhor está falando bastante em pacificação. Então pacifica o meu coração que eu estou com medo de a igreja. O senhor já viu velhinha de Bíblia na mão tentar explodir caminhão, descer de rapel e atirar pedra em policial que está no cavalo? Olha, João, não fica com medo de ir para a igreja, não. Se quiser, você pode ir comigo. Nós vamos juntos. Eu congrego aqui em Brasília, inclusive. Você é o meu convidado. Mas veja, você não pode pegar fatos a esse
exceção você não pode utilizar a exceção como regra. Nós temos mais de 2.600 pessoas que foram presas naquele dia. As 2.600 estavam colocando bombas? Não. As 2.600 pessoas estavam fazendo atos extremos? Não. O que nós defendemos é que, no nosso direito, ele exige a individualização da conduta. Infelizmente, nos inquéritos, nos processos, nas condenações, não está havendo individualização da conduta. Eu vi processos que era o processo inteiro, com um nome, e na condenação veio o nome de outra pessoa. Eu vi 2 ou 3 processos, condenações idênticas. Isso é direito. Esse é o Estado democrático de direito que hoje persegue os bolsonaristas. E parte e acha bom. E se amanhã perseguir a imprensa livre? Eu não desejo isso. E se amanhã perseguir a esquerda, que hoje são nossos adversários? Eu não desejo isso. Eu não desejo que a lei, a Constituição, seja um instrumento persecutório do inimigo. Eu não desejo o que aconteceu na Alemanha nazista ou na União Soviética, do direito penal do inimigo. Nós não podemos permitir isso. E vocês, como jornalistas competentes, não podem... O senhor está falando bastante... Pois é, pessoal, o ponto que eu vejo aqui, de maior erro do Rodrigo Valladares, é falar que vocês são jornalistas competentes, né? Esse ponto aí é questionável. Mas, enfim, tomou aquela invertida, tentou dar uma lacrada o jornalista, né? E tomou aquela invertida de praxe. Por sua vez, o Deltan Dallagnol, que já foi deputado federal, hoje milita muito contra o Supremo Tribunal Federal, ele fez uma espécie de denúncia grave. Um Bolsonaro mais 1.500 patriotas igual a um Moraes, né? Então poucas pessoas entenderam e ele trouxe a explicação. Segundo a apuração do jornalista Cláudio Dantas, estaria em curso um movimento para trocar o impeachment de Alexandre de Moraes pela anistia a Bolsonaro e aos presos políticos do 8 de janeiro. Será que vem aí um novo grande acordão com o Supremo? Tudo... Acabei de subir um vídeo analisando, né? E ele falou que subiu um vídeo para o YouTube. Então, a denúncia que o Deltan Dallagnol faz aqui, o que ele tenta expor aqui é o seguinte, olha, há um acordo em curso pela PEC da anistia. Tá, até onde eu sei, não é esse o acordo. Até onde eu sei, há uma pressão, né, contra o Arthur Lira e o PL falou, e é um dos pontos que eu concordo com o PL, que o PL falou, olha, se você quiser o nosso apoio, Arthur Lira, para seu sucessor, precisa pautar e votar a PEC da anistia. Agora, segundo o Deltan Dallagnol, o acordo é no Senado. Olha, a gente aprova a PEC da anistia no Senado, desde que vocês da oposição parem de fazer essa pressão e cobrar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Cara, é uma sentença difícil. Então, eu queria que você tomasse essa decisão e fizesse essa análise comigo. E aí, vale a liberdade dos 1.500 presos políticos e do Bolsonaro, a anistia para que ele possa voltar a concorrer, pela manutenção do ministro Supremo Alexandre de Moraes, ou não vale e o impeachment precisa ser feito? Qual é o ponto de vista aqui? Olha, eu tenho o meu posicionamento. Embora eu acho super importante a PEC da anistia, eu acho que, havendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, haveria uma pressão muito grande para rever as decisões do Alexandre de Moraes. Então, é mais importante a pressão pelo impeachment do que a pressão, essa troca com a anistia. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Na minha visão, se faz esse acordão e mantém-se o ministro Alexandre de Moraes sem a pressão pelo impeachment, o ministro mantém todas as suas decisões, fica livre o Bolsonaro, fica livre os presos do 8 de janeiro, Bolsonaro vai permanecer inelegível, porque eles vão inventar alguma outra questão, e no final das contas, e nem tem a ver com a anistia do 8 de janeiro, a questão da inelegibilidade do Bolsonaro vai continuar inelegível, e o Alexandre de Moraes continua lá tomando as decisões da mesma forma, pode até decidir de novo. Ou se for o caso contrário, se há a queda do Alexandre de Moraes, se há uma pressão e há um impeachment do Alexandre de Moraes, há uma tendência à revisão das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Vamos lá. O Cleitinho Azevedo falou sobre essa questão do impeachment. Ele falou o seguinte: estou no plenário, se não abrir o processo de impeachment, vamos fazer obstrução e barrar tudo. Olha só o que falou o Cleitinho.
apoios senadores, que é do Lucas Barreto e da professora Dorinha. Chegamos agora a 34 senadores, que é a favor do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para que a gente seja a maioria, a gente precisa de mais 7, para chegar a 41. 41 senadores vão fazer pressão no presidente Pacheco para que ele volte aqui, dê prosseguimento ao pedido de impeachment aqui em plenário. E se isso não acontecer, vamos obstruir tudo que tiver de obstruir aqui dentro do Senado aqui. O que for para o povo, se for um projeto que seja para diminuir o imposto, ok. Mas que seja projeto igual estava aqui semana passada, para beneficiar político, igual flexibilizar a lei da ficha limpa, para poder favorecer ex-políticos como Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral, para poder ser político novamente, candidato. Isso aqui a gente não vai deixar passar nada. Então a gente precisa pedir aqui que você cobre seu senador, se ele ainda não deu apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, cobre dele de uma forma educada, para a gente chegar a 41 aqui e fazer pressão para que seja votado aqui em plenário esse pedido de impeachment. Vamos pra cima, tamo junto. E aí a gente precisa abrir os olhos para uma coisa. Uma coisa é o quórum de votação para abertura do pedido de impeachment, que é de 41 senadores, e outra é o quórum para votação do próprio impeachment, que é um quórum maior, tá? Então, mas eu tenho 41 senadores. Ok, mas o impeachment depende de mais, tá? Deixando bem claro isso aqui. Mas, enfim, é uma pressão, por isso que eu digo que está havendo uma pressão. A pressão é de obstrução do quórum mesmo, ou seja, obstrução das pautas do plenário, né, do Senado, no intuito específico de barrar tudo que vai passar lá. Qual que é o seu comentário sobre isso? Coloca aqui pra gente. Vamos lá, pessoal. Olha só. O jornal O Grito da Liberdade e o Alexandre Garcia fizeram uma publicação aqui que a gente precisa discutir. Renata Ribeiro é candidata a vereadora, apoiadora do Pablo Marçal, sofreu um atentado, segundo aqui o jornal. Candidata de Pablo Marçal sofre atentado e comitê foi incendiado. A Renata Ribeiro, candidata apoiada por Pablo Marçal, teve seu comitê de campanha em São Paulo alvo de um atentado na noite de domingo. O comitê, que foi recentemente inaugurado, foi incendiado em um ataque que ainda está sendo investigado. O incidente ocorre em um momento crítico da campanha, levantando preocupações sobre a segurança dos envolvidos e a integridade do processo eleitoral. A candidata e sua equipe condenaram veementemente o ato de violência e pediram uma resposta rápida das autoridades para garantir a segurança de todos os participantes. Renata Ribeiro é do PRTB, mesmo partido de Pablo Marçal, que vem sofrendo ataques da extrema esquerda. O que está acontecendo? Eu venho falando que uma série de ataques vem sendo expostos, né, vem acontecendo, e, sabe, a preocupação da Justiça Eleitoral é com o Twitter, com o X, com a publicação do X, e isso é grave, porque, sabe, está havendo, né? O próprio André Fernandes teve o seu comitê incendiado também, colocaram fogo em boneco, né? Depredação, ou seja, caramba, né? Parece que contra quem é da direita pode tudo e fica por isso mesmo, né? E é estranho que esse tipo de coisa só acontece com quem está defendendo a direita. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente não viu notícias, pelo menos eu não noticiei, recentemente agora, qualquer tipo de notícia de que alguém da esquerda, do PSOL, foi alvo ou foi vítima de atentado contra eles. A gente não vê isso acontecer, né? Não vê isso acontecer. Então, solidariedade a Renata Ribeiro aí, esperamos que ela, né, consiga justiça pelo atentado aí. Outro ponto que nós precisamos discutir e que é muito importante é o 7 de setembro. Vocês viram o tamanho da briga, né? Briga gigantesca que aconteceu entre o Malafaia e entre o Pablo Marçal. Inclusive, o Malafaia falou abertamente que vai fazer outro vídeo e vai desmascarar de vez o Pablo Marçal. O Pablo Marçal participou hoje da revista Oeste. Quando foi perguntado sobre o 7 de setembro, o Pablo Marçal falou o seguinte: eu cheguei atrasado, eu peço desculpas, eu errei ao não responder o Silas Malafaia, eu cheguei de surpresa, eu peço perdão ao Silas Malafaia pelo que eu fiz, eu deveria ter avisado, eu vou estar lá, mas assim, peço perdão pelo que eu fiz e gostaria que o Malafaia me perdoasse por isso, mas eu não imaginei que o fato de eu chegar atrasado, eu seria impedido e que a minha ida ali ao povo iria incomodar tanto. E sabe, Marçal, desculpem aí, eu sei que tem muita gente
criticando, falando, o Malafaia tá certo. Outra turma falando, o Marçal tá certo. Olha, na minha visão, o Marçal, assim, chegou no evento, não deveriam ter impedido ele de subir. Se ele sobe lá, ele não poderia discursar como os demais, ficaria por isso mesmo. Agora, um ponto que chamou a atenção, eu até coloquei na tela para vocês, é que depois do 7 de setembro, teve uma reviravolta entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. A participação do Pablo Marçal agradou muito mais do que a do Ricardo Nunes, que se escondeu. Ricardo Nunes se escondeu, não quis estar ao lado do Bolsonaro, não postou nenhuma foto ao lado do Bolsonaro, e enquanto o Ricardo Nunes perdeu suporte, apoio nas redes sociais, o Pablo Marçal cresceu. Marçal ganha seguidores e Nunes perde. O ex-coach empresário Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, ganhou 97.227 seguidores em seu perfil reserva, no Instagram, depois do ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. Somou até as 10h30 de segunda-feira. 4.402 seguidores na rede social, segundo o levantamento realizado. Somou 4.402.242 seguidores na rede social. Já o Ricardo Nunes, por outro lado, ele perdeu 2.025 seguidores em seu perfil depois de participar do ato. Ou seja, depois do ato, o Marçal subiu, a Tabata subiu, o Boulos subiu e o único que está caindo é o próprio Ricardo Nunes. Será que o Ricardo Nunes não percebe que os ataques que ele está fazendo direto ao Pablo Marçal estão levando ele para o buraco? Ele é o único que perdeu seguidores. Ele perdeu 2.025, enquanto até o Datena, né, que foi carinhosamente apelidado pelo Marçal de Dapena, ganhou 42, o Nunes perdeu. A Marina Helena, parabéns. Acho pouco, gente. Quem me segue, eu recomendo seguir a Marina Helena, tá? Subiu 2.479. O Boulos subiu, o Marçal subiu quase 100 mil. O Marçal é uma máquina das redes sociais e o Nunes caiu. Então, o Nunes tem que observar que, às vezes, a estratégia que está sendo utilizada não é a estratégia adequada. Pelo menos é o meu ponto de vista. E o Lira tá como? Desesperado, doidinho da cabeça, não sabe nem o que fazer. Por quê? Vamos lá. Vocês sabem que o Lira tá querendo emplacar o seu sucessor, certo? O Arthur Lira tem a intenção de nomear um novo presidente da Câmara dos Deputados. E o preferido do Lira era o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento, ele é do União Brasil, certo? Uma das maiores bancadas do Congresso é a União Brasil. Acontece que o Lira resolveu cair na sedução do Lula em troca de cargo e resolveu apoiar o Hugo Mota, que é um outro candidato do partido do Tarcísio, do Republicanos. Então o Lira não queria, ele queria o Elmar Nascimento. Mas como? O Lula chegou com jeitinho, com aquele cafuné e falou: cargo no Tribunal de Contas da União. O Lira arrepiou, ficou todo arrepiadinho. Falou: oi, vamos conversar? E deixou o Elmar Nascimento de lado. Meu irmão, mal sabia ele que um deputado traído é pior do que uma mulher traída, né? Nova aliança do Centrão ameaça plano de Lira à presidência da Câmara. Lira, ao trair o Centrão, começa a perder o trono e perder a liderança do Centrão, União Brasil e o PSD do Kassab, que somam mais de 100 deputados juntos, né, do Universo 513, nós estamos falando de quase 20% da turma aí, né? Fecharam uma aliança que pode ameaçar os planos do Arthur Lira para sua sucessão à presidência da Câmara. A coalizão, selada durante um jantar na casa do ministro do Turismo, Celso Sabino, do Lula, nessa segunda-feira, reúne dois dos maiores partidos do Centrão, mesmo grupo político que sustenta o Lira. Ou seja, o Centrão não gostou nada. Já ouviu falar, eu já disse para vocês, que entre ladrões há um código de honra? Pois é, entre os deputados, não que eu esteja comparando a ladrões, longe de mim, tá? Mas também tem que ter um código de honra.
E se tem uma coisa que não costumam perdoar, é traição. A gente já viu muitos casos de traição aí que repercutiram, né? Que deputados deram apoio, depois viraram as costas. Isso aí dá uma repercussão muito grande. E muita gente encarou que o Lira fez foi uma traição, se vendeu para o Lula. A disputa pela cadeira do Lira e a implosão do Centrão. Ou seja, o Centrão rachou. Ó, a direita rachou, o Centrão rachou e a esquerda, firme e forte, rindo de orelha a orelha, contando com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Fórmula pior eu não poderia prever para o nosso Brasil. Infelizmente. O Centrão é um mal. Acabou que tinha se tornado um mal necessário em época de gestão PT. Sem Centrão, com Centrão rachado, com a direita brigando entre Marçal e Bolsonaro, e Malafaia botando fogo, botando pólvora nessa briga. Quem está se dando bem nessa história é o PT e a esquerda, que tem aí no seu encalço, né, o STF dando suporte para eles. A única notícia boa em meio a isso tudo é que a esquerda é tão tosca, mas tão tosca, tão abjeta, que nem ela estando livre, todo mundo em pé de guerra, ela sozinha, ela não consegue convencer mais ninguém. Quer um exemplo? O Lula, presidente da República, entrou de cabeça na campanha do Boulos. E aí? Frustrou, broxou. O desempenho de Boulos após a entrada de Lula frustrou as expectativas da campanha. Todo mundo já está achando que o Boulos já era, né? Apagou, ninguém está nem aí pro Boulos. A candidatura do PSOL espera evolução entre os pobres, que não veio, e reforçará a presença do presidente na cidade em esforço para recuperar o eleitorado considerado cativo. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte: pelo visto, o Lula não é tão popular assim. Com certeza não é. Hoje, eu vi um vídeo do Pablo Marçal, onde o Pablo Marçal estava em meio às pessoas ali na Cracolândia conversando com os moradores de rua. Ganhou o apoio dos caras. Perguntou para eles, vocês querem continuar nisso ou vocês querem mudar de vida? E ganhou o apoio dos caras. Então, o PT, ele ceva o pobre, falando, não, continua pobre, que eu vou tomar dinheiro para trazer dinheiro para vocês. O Pablo Marçal chegou numa classe mais pobre, né? Gente, inclusive das comunidades, e falou, você quer continuar dependendo do governo, que rouba tudo de você também, não te dá segurança, educação e nada, ou você quer chance para ter liberdade de prosperar? A maioria quer prosperar. Pois é, o Boulos perdeu eleitor para o Marçal também. Abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? 9 horas. Tem mais conteúdo para vocês. Fechado? Até lá.